Vamos lá, seguindo aqui algumas jurisprudências relevantes do STJ no que diz respeito ao prazo prescricional, que diz o STJ que a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos e não poderia ser outro prazo, contados da data da sua constituição definitiva, que, nos casos de lançamento de ofício, aquele em que a Fazenda faz tudo, não depende de ninguém, ocorre quando já não caiba recurso administrativo ou quando se haja esgotado o prazo para sua interposição. Ou seja, o prazo se inicia no lançamento de ofício, além da constituição definitiva, né, que é o marco, inclusive, do CTN. Nos casos de lançamento de ofício, essa constituição definitiva ocorre, quando o contribuinte foi lá e impugnou, mas encerrou o papo, não cabe mais qualquer recurso administrativo, ou quando notificado o contribuinte, ele aceitou pianinho e passou o prazo para a interposição de qualquer impugnação acerca do crédito tributário constituído, da obrigação lançada. Ainda, a prescrição quinquenal para a cobrança dos tributos sujeitos a lançamento de ofício é contada da sua constituição definitiva, ou seja, quando já não caiba recurso administrativo ou findo o prazo para sua interposição. Aqui o STJ foi lá e falou, olha, lançamento de ofício para de me encher o saco. É exatamente isso, meu filho. Ou da data da constituição definitiva, ou quando já não caiba recurso administrativo. Ou seja, não tem nada a ver do dia da notificação e muito menos do fato gerador. Suspensão do prazo prescricional. Cabe. Observem, o 174 aí, gente, ele simplesmente fala em prazo interruptivo. Prazo em que a prescrição se interrompe, ou seja, ocorrida uma das situações contidas nos incisos 1, 2, 3 e 4, devolve-se os 5 anos para a Fazenda Pública cobrar o crédito tributário. Quando eu falo em suspensão, só para que a gente não tenha dúvidas, mas isso a gente aprende lá, né, no processo civil, eu tenho uma causa que para o decurso do prazo. E uma vez que essa causa não se verifique mais, essa circunstância não se verifique mais, o prazo é devolvido pelo que resta. Se passou 2 anos, a Fazenda vai ter mais 3 anos para cobrar o crédito tributário. Pois bem, o Código Tributário Nacional, no artigo 155, parágrafo único, que trata lá da moratória, ele traz situações de causas de suspensão do crédito, da prescrição do crédito tributário. Diz o seguinte, no caso do inciso 1 deste artigo, o tempo decorrido entre a concessão de moratória e sua revogação não se computa para efeito da prescrição e do direito à cobrança do crédito. No caso do inciso 2 deste artigo, a revogação só pode ocorrer antes de prescrito o referido direito. Então, eu tenho aí na primeira parte do parágrafo único do 155 uma situação em que o prazo prescricional ele se suspende. E qual é essa situação? Quando houver sido concedida a moratória em caráter individual e se verifica que o indivíduo, o sujeito passivo, não cumpriu os requisitos para o recebimento do benefício fiscal da moratória. Ou seja, nessas situações aí, com imposição 1 de penalidade cabível nos casos de dolo ou simulação de beneficiado ou de terceiro benefício daquele, em que haja má fé, explicitamente, nos termos do 155, parágrafo único, o prazo prescricional se suspende. Ele ficou suspenso
durante o período dessa moratória, do período em que o contribuinte, o sujeito passivo responsável, se valeu do benefício da moratória sem que tivesse direito, especialmente agindo de má fé. Doutrina e jurisprudência reconhecem mais algumas situações em que o prazo prescricional se suspende? Sim, valendo-se do princípio de que o direito não socorre os que dormem, não é isso? Da mesma forma, os que não dormem não podem ser punidos pelo direito. Então, se eu tenho uma situação em que a fazenda pública quer agir para cobrar, mas assim não pode fazer por um comando legal ou porque não tenha dado causa, eu tenho a suspensão do prazo prescricional. Primeira situação, suspensão da exigibilidade do crédito tributário. É reconhecido pela doutrina e a jurisprudência como situação que suspende o prazo prescricional. A anulação por motivo de dolo ou simulação, não só nos casos de moratória, como também de parcelamento, remissão, isenção ou anistia. Todas essas situações aí, pelo prazo que o contribuinte, que o sujeito passivo, foi beneficiado indevidamente, e inclusive se valendo de dolo ou simulação, o prazo prescricional volta a correr pelo tempo em que restava, não se computando, inclusive, esse período em que esteve o contribuinte se valendo do benefício, ou seja, aquele prazo do benefício vai ser causa de suspensão do prazo prescricional. Se o cidadão ficou 1 ano se valendo da moratória e não tinha o direito, por 1 ano ficou suspenso o prazo prescricional. Acho que agora eu fui clara. E, obviamente, em situações que a fazenda não dá causa, a impossibilidade de cobrar, especialmente aquelas situações legais e, eventualmente, situações fáticas. Exemplo, o caso agora lá do Rio Grande do Sul. Se o judiciário está fechado, se a fazenda não pode propor a ação exatamente porque não tem condições físicas para que se proponha a ação, eventualmente, hoje, em que pese falarmos de processo eletrônico, precisamos do servidor que fica no tribunal. Se ele não estiver funcionando, obviamente, essa é uma situação em que a fazenda não dá causa, não é verdade? Pois bem, a causa estará suspenso, por isso que muitas vezes o prazo prescricional, o tribunal edita um ato dizendo que estão suspensos os prazos processuais. Prescrição intercorrente. Aline, eu nunca entendo isso. Quando eu falo de prescrição intercorrente, em que pese essa palavra aqui, a gente fica, meu Deus, o que se trata? É a prescrição que ocorre dentro do processo, intercorrendo o processo. Por isso que eu chamo de prescrição intercorrente. Seja o processo administrativo, seja o processo judicial. O artigo 40, parágrafo 4 da Lei 6.830, de 80, LEF, diz que trata da fluência do prazo prescricional durante o curso do processo de execução fiscal. E o artigo 40, parágrafo 4, ele diz o seguinte: se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido, explico já esse arquivamento, o prazo prescricional de 5 anos, o juiz, após ouvir a Fazenda Pública, poderá de ofício reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. Vamos lá, por partes. Proposta à execução fiscal, não encontrados bens do devedor, né, sujeito passivo, do executado, o processo vai para o arquivo provisório, arquivo judiciário provisório, ficando suspenso por 1 ano. Depois de 1 ano, o processo vai ficar suspenso por 1 ano. Não encontrados os bens, suspende-se o processo por 1 ano para que a Fazenda Pública diligencie no intuito de encontrar os bens do executado. Deu esse 1 ano,
e nada aconteceu, aí sim, arquivo provisório. Deu 5 anos no arquivo provisório, o juiz pode declarar de ofício a prescrição intercorrente durante o trâmite da execução, porque, veja, a Fazenda Pública já propôs a execução, ela só estava suspensa. Não é isso? Está no arquivo provisório, não definitivo. Deu 5 anos no provisório, nada aconteceu, o juiz vai, chama aí a Fazenda para ela se manifestar, porque senão eu vou declarar a prescrição. E por que tem que chamar a Fazenda? Porque pode ter havido alguma causa de interrupção da prescrição administrativamente. Não é isso? Pois bem, é simplesmente somente isso que fala o artigo 40. Então, se da decisão que ordenar o arquivamento provisório tiver decorrido o prazo prescricional de 5 anos, o juiz, após ouvir a Fazenda, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. E esse prazo, segundo o STJ, ele corre automaticamente, sem qualquer necessidade de que o Poder Judiciário precise intimar a Fazenda Pública para dizer: estou mandando para o arquivo provisório, porque já deu 1 ano, e agora comecemos a contar o prazo prescricional. Por quê? Porque é dever do credor, no caso a Fazenda Pública, diligenciar no que diz respeito aos seus créditos. E o prazo prescricional com a gente não é assim? Na vida não é assim com a gente, quando a gente é credor? Pois bem, do mesmo jeitinho com a Fazenda. A jurisprudência, por sua vez, não admite a prescrição intercorrente em processo administrativo, quando eu estiver falando de lançamento. E por quê? Porque enquanto estiver pendente o processo administrativo, estará suspensa a exigibilidade do crédito tributário, no que diz respeito ao lançamento, e porque não terá o quê? Se constituído o crédito tributário em definitivo para estartar o meu prazo prescricional. Ufa! Terminamos. Artigo 156, era isso que tínhamos que ver. E agora passaremos para o 175 na sequência, que já cuida das causas de exclusão do crédito tributário. Olha que maravilha! E quer uma maravilha maior? Depois daquele catatal de situações do 151 e o catatal do 156, só temos 2 situações de exclusão do crédito tributário, que são tratadas lá no 175 do CTN. E diz o seguinte: excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Quando eu falo em excluir o crédito tributário, eu estou falando, aqui eu tenho lançamento, não é isso? Para constituir o crédito tributário, ocorrido o fato gerador, nasce a obrigação tributária, mas não nasce o crédito, que precisa ser constituído pelo lançamento. Não foi assim que a gente aprendeu? Foi. Só que eu só posso constituir o meu crédito tributário se não tiver nenhuma causa aqui. Eita, que linha torta. Aqui, deixa eu melhorar. Melhorei, mas não ficou melhor não, minha gente. Deixa eu apagar, viu? Peraí, porque para não ter confusão aqui, ó. Sai. Pronto. Então, a minha causa, perdão, de exclusão do crédito tributário, ela está aqui, tortamente, mas aqui. Entre a obrigação tributária e a constituição do crédito tributário. A causa de exclusão de crédito tributário, ela impede
a constituição do crédito tributário. Seja esse crédito tributário decorrente de tributo, ocorrência de fato gerador, seja esse crédito tributário decorrente de multa, pelo descumprimento de obrigação tributária acessória ou instrumental. Então, quando eu falo em isenção, eu estou falando de fato gerador. Fato lícito, inclusive. Estou isentando do fato gerador. Não estou permitindo que seja constituído o crédito tributário que decorre da ocorrência do fato gerador. Quando eu estou falando aí em anistia, eu estou falando de não constituição do crédito tributário que decorre de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória ou instrumental. Então, o que eu tenho, e aqui falando de isenção, é a ocorrência do fato gerador, o nascimento da obrigação tributária. Isso tudo acontece, mais uma causa de exclusão do crédito tributário. Aqui não vai permitir que se constitua o crédito tributário. Quando eu estou falando em anistia, eu tenho descumprimento de uma obrigação acessória, exemplo, entrega da declaração do imposto de renda no prazo, nascimento, assim, da obrigação de pagar em face do ilícito administrativo praticado, porém, essa multa foi anistiada. 175. Excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Eu já sei que a isenção é para tributo, a anistia é para multa. Artigo 175, parágrafo único. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito seja excluído ou dela decorrente. Imposto de renda, você não vai pagar imposto de renda, por exemplo, porque você foi acometido, digamos que um aposentado acometido, né, de neoplasia maligna, pagava imposto de renda e, obviamente, precisava declarar para o fazer. Acometido de neoplasia maligna, a lei isenta ele do pagamento de imposto de renda, ainda que ele perca os sintomas, segundo o STJ, só que ele precisa o quê? Cumprir a obrigação acessória de todo ano declarar, realizar, fazer a sua declaração de imposto de renda. Porque o fato dele ser isento, não precisar cumprir a obrigação principal, não quer dizer que ele não precise cumprir as obrigações acessórias. É disso que fala o artigo 175, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Isenção onerosa. Bom, o Código Tributário trata da isenção no 176 ao 179 e da anistia no 180 ao 182. Começando pela isenção, artigo 176, a isenção, ainda quando prevista em contrato, é sempre decorrente de lei que especifica as condições e requisitos exigidos para a sua concessão, os tributos a que se aplique, sendo o caso o prazo de sua duração. Aline, que contrato é isso? Esse contrato pode ser um contrato administrativo, e aí não é matéria tributária, é matéria de direito administrativo. O que o CTN quer dizer é que toda isenção, especialmente pós 88, nos termos do artigo 150, parágrafo 6º, precisa encontrar amparo legal, ainda que decorra de contrato administrativo, que aí é um papo lá no direito administrativo que a gente estuda contratos administrativos. Parágrafo único. Diz que a isenção pode ser restrita a determinada região do território da entidade tributante em função de condições a ela peculiares. Aqui está tudo tranquilo. Artigo 177 é importante, antes de irmos para a isenção onerosa, que trata do caráter não extensivo da isenção.
Diz o artigo 177 que, salvo disposição de lei em contrário, a isenção não é extensiva. Ou seja, meu filho, a isenção é um favor específico que deve ser interpretado restritivamente, inclusive. Jurisprudência mansa e pacífica das duas cortes, superior, bem como suprema, no que diz respeito à interpretação de norma que restringe o quê? Dever fundamental de pagar tributo. Assim sendo, salvo disposição legal, a isenção ela não se estende, às taxas e às contribuições de melhoria. Pode o Estado isentar? Pode, mas a isenção precisa, em face de um contribuinte, por exemplo, no exemplo que eu dei agora da neoplasia maligna, olha, é só o imposto de renda, taxa, contribuição de melhoria e outras espécies tributárias segue valendo. 2. Aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A gente tem agora o IBS, né, o Imposto sobre Bens e Serviços, e a Contribuição sobre Bens e Serviços. A lei que traz isenção ao ICMS vai valer para o IBS? Não. Porque eu preciso de lei específica, está lá dizendo a Constituição. 2, porque o CTN diz que, em regra, não. Artigo 167, eu só quero falar 167. Hoje eu cismei que o STJ é o STF e que o número 170 em diante não existe. É todo mundo 160. Chegou no 169, a gente começa 161 de novo. 177.2. Não se concede isenção de tributo futuro, até porque ninguém é adivinho. Não é verdade? Não pode ter uma norma geral concedendo isenção a tributos futuros. Artigo 178, esse é o que a gente tem um pouquinho de coisa para falar, que trata da isenção onerosa. Onerosa por quê? Porque o contribuinte paga alguma coisa? Não, meu filho, mas ele vai ter que prestar alguma coisa para o Estado para fins de não pagar, para fins de ser isento. Diz lá, a isenção, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições, é aí nesse entre vírgulas que está a minha isenção onerosa. Vamos ler o dispositivo sem ler essa parte entre vírgulas? Vamos lá. A isenção, né? E aí ele diz o seguinte, a isenção salvo, vamos pular essa parte, a isenção pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo, observado o disposto no inciso 3 do artigo 104. Então, quando eu tiro essa partezinha entre vírgulas, eu estou falando da isenção geral e não onerosa, que não há nenhuma contraprestação por parte do sujeito passivo para que venha gozar do benefício fiscal. O Estado, por exemplo, concede uma isenção lá para todos que foram atingidos lá para o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul e ponto. É isso. Todo mundo que está alcançado pela norma será atingido, mas a todo tempo pode a União, o Estado, o Distrito Federal rever essa norma. Por quê? Porque não há nenhuma contrapartida por parte do sujeito passivo. Quando eu falo em isenção onerosa, é essa que está aí entre vírgulas no 178 do Código Tributário Nacional, que diz o seguinte: se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições que devem ser cumpridas pelo sujeito passivo para que ele venha gozar dessa isenção. Segundo o STJ, inclusive, esses dois requisitos são cumulativos.
precisa o contribuinte, dar uma contraprestação e por esse tempo determinado pelo Estado, para que venha gozar da isenção. Então, durante essa janela de tempo, cumprido o requisito, cumprida a contraprestação pelo sujeito passivo, que é beneficiado pela isenção, ele tem direito subjetivo de que o Estado respeite a isenção dele pelo prazo assim que lhe foi concedido. Exemplo, benefício fiscal para que uma empresa se instale em um determinado lugar em um estado. O Estado vai lá, né? A municipalidade faz o quê? Isenta de IPTU por 5 anos. Contanto que se instale lá por 5 anos e lá fique instalada e contrate, e ainda diz, contrate 10% são menores aprendizes. Cumpridos esses requisitos, tá tudo bem. A empresa tem o direito, pelo prazo de 5 anos, de gozar da isenção do IPTU e o Estado não vai poder revogar esse benefício dentro do prazo estipulado para o benefício. O que o Estado pode fazer é revogar a norma, porque eu preciso de norma legal criando essa possibilidade para que o Estado conceda essa isenção. E observe, ela é onerosa por quê? Porque o sujeito passivo vai ter que ficar lá 5 anos, não bastando ficar 5 anos, ela vai ter que pegar 10% da sua força de trabalho e empregar menores aprendizes. Cumprido isso, 5 anos, direito subjetivo, o Estado não vai poder retirar nesse prazo a isenção. O que ele pode, porque a gente não pode proibir o legislativo de legislar, é revogar a norma que concede essa isenção. Se for no 2º ano que a empresa está lá, ok. Ninguém mais vai poder se beneficiar da norma, não existe direito adquirido, né, em vias de constituição, mas só direito adquirido uma vez constituído, preenchidos os requisitos. Digamos que uma empresa estava querendo, estava querendo me beneficiar, meu filho, não deu tempo, só 2 anos, revogou, mas essa que cumpriu os requisitos, que tem o direito subjetivo, vai gozar por 5 anos dessa isenção. É isso que diz o artigo 179 no seu caput, quando fala salvo, 178, perdão, salvo se concedida por prazo certo e em função de determinadas condições. Aí, nesse caso, eu tenho uma isenção onerosa, porque ela tem um prazo determinado, ela é condicionada e ela sim gera direito subjetivo ao contribuinte, inclusive chancelado esse entendimento pela jurisprudência do STF, súmula 544 do Supremo Tribunal Federal, diz o seguinte: isenções tributárias concedidas sob condição onerosa não podem ser livremente suprimidas. Seguindo aqui, revogação de isenção e princípio da anterioridade. Tenham atenção aqui, porque a coisa mudou um pouco. Antes, o Supremo entendia que não tinha problema nenhum, poderia, porque não haveria nenhuma surpresa, né? E isso aqui, a gente falando da revogação, da isenção não onerosa, tá? Não onerosa. Não tinha problema nenhum. Por quê? Porque não havia nenhuma surpresa para o contribuinte. Não obstante, o Supremo Tribunal Federal reviu seu entendimento e passou a entender que quando eu falo em alteração ou majoração de isenção, né, isso de benefício fiscal, eu tenho uma majoração indireta do tributo. E aí eu preciso que isso se sujeite ao princípio da anterioridade tributária, anterioridade do exercício financeiro. Certo? Isenção era isso. Vamos lá começar a anistia? Artigo 180 do Código Tributário Nacional. Diz que dá tempo aqui da gente ver
o artigo 180. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas anteriormente à vigência da lei que a concede, não se aplicando: 1. Aos atos qualificados em lei como crimes ou contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele. 2. Salvo disposição em contrário, as infrações resultantes de conluio entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas. Vamos tomar uma água e voltamos já já. Releia para a gente dar uma discutida sobre esse dispositivo.